celebrar, nós não viemos matar a saudade um dos outros. Aproveitamos sim o ensejo para isso, mas o principal aqui é para sermos ministrados e alcançados pela palavra do Senhor, amém? Estenda suas mãos para cá, para abençoar a vida do pastor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, desde já nós te louvamos, te agradecemos por esta manhã, a qual o Senhor preparou para nós, Senhor, a sermos ministrados pelo teu servo, Senhor, que ele venha fazer o teu querer, a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Desde já repreende todo impedimento, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Usa como canal de bênção nesta manhã, Senhor. Guarda ele, a família dele, Senhor. Repreende toda e qualquer retaliação, Pai, sobre a vida do teu servo. Em nome de Jesus, faça o teu querer e a tua vontade. E a igreja diz: aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar, em nome de Jesus. Esse louvor que os nossos irmãos acabaram de louvar ao Senhor, se você quiser saber, que ele fala: queimei minhas carroças, não é isso? Quem entende o que é isso? Queimei minhas carroças. Quem não sabe, tenha coragem aí, erga sua mão, amém, amém. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, o verso 20, vai falar a respeito do chamado de Eliseu, do profeta de Deus, o profeta do Senhor. E ele estava arando a terra, Eliseu. Ele trabalhava na roça, estava arando a terra. Ele tinha carroções, ele tinha bois ali que puxavam as carroças. E quando Elias, o profeta Elias, veio chamar ele falou: eis-me aqui. E abandonou todas as situações, abandonou tudo aquilo. E ali ele fez como o Bruno falou, ali ele fez um sacrifício ao Senhor. Ele queimou aquela carroça de madeira e sacrificou o próprio boi ali e deu alimento ali para todos aqueles os seus vizinhos, amigos, né? E depois disso ele queimou tudo, parou o trabalho dele físico, o trabalho dele dessa terra, e foi trabalhar para o Senhor. E essa é a parte que fala dos queimei minhas carroças. E o Senhor, Ele nos chama também para nós queimarmos, né? Queimarmos todas as coisas que nos atrapalham de servir ao Senhor, de levar o Evangelho, de levar a obra, né, do Senhor para frente, de alcançar o perdido, alcançar o necessitado. E quando Ele fala também na parte do afundei os meus barcos, isso aí acho que ficou mais claro para todos, né? Afundei meus barcos no cais. Isso aí é quando o Senhor chamou os discípulos, né? E o Senhor Jesus, Ele falou assim: eu os farei pescadores de almas, pescadores de homens. Por quê? Porque eles pescavam peixes, a profissão deles era ser pescador de peixes. E aí eles abandonaram, então eles esqueceram os barcos deles, deixaram os barcos lá no cais e seguiram o Senhor Jesus e foram ser pescadores de homens. E assim o Senhor quer fazer com as nossas vidas também, amém? Quem é que não sabe de um vizinho que se encontra em grande dificuldade? Quem que não sabe disso? Ou um vizinho que enche a cara, ou um amigo que o casamento está sendo destruído, que o casamento não tem mais jeito. Quem que não sabe disso? Então nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, e nós podemos parar aquilo, nós devemos parar aquilo que estamos fazendo para poder alcançar essas vidas no nome do Senhor Jesus. Então, quando eles louvaram, isso aqui é uma ministração da palavra do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos saber aquilo que nós estamos louvando. Esse aqui é um louvor evangelístico. Ele está fazendo de mim e de você pescadores de outras vidas, né? Quantos parentes que nós não temos, que estão aí perdidos, que estão passando por dificuldades por não entenderem a palavra de Deus, porque essa aqui é a palavra de Deus, e ela fala para mim, aqui tem tudo, na palavra do Senhor tem tudo para a minha vida.
Ela fala aqui que eu sou o quê? Que eu sou próspero. Ela fala que eu sou abençoado. Ela fala que eu tenho vida eterna. Ela fala que você é profeta, que você é boca de Deus para alcançar o perdido, para alcançar o necessitado. Então a Bíblia, a palavra de Deus, nós precisamos ler e guardar no nosso coração. Porque nós só teremos uma palavra boa para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para aquele que se encontra perdido, se nós entendermos a palavra de Deus. Muitas pessoas, quem já achou a Bíblia um livro chato aqui? Né? Chato, que a gente não entende nada, né? Abre a Bíblia, você lê, não entende nada. Então, para que você venha entender a palavra de Deus, primeiro de tudo, Espírito Santo de Deus, me orienta, me mostra como entender a sua palavra. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, irmão, é ler. Sabe por quê? Quanto mais você lê, lá na frente o Espírito Santo de Deus vai trazer na sua mente aquilo que você leu. Não adianta você vir aqui, ler uma vez aqui, o Espírito Santo de Deus, eu vou abrir aqui na Bíblia, aqui faz da Bíblia uma caixinha de sorte, né? E não é assim, né? Você pode abrir a Bíblia e cair tanto na parte de bênção quanto na parte de maldição. E se cai na parte de maldição, o que você vai fazer? Opa, essa aqui não é para mim não. Aí abre de novo para ver se tem outro versículo que fala de Deus. Não é isso? Que fala de bênção. E aí não é dessa forma. Essa Bíblia aqui, ela é completa. Isso aqui é um plano de salvação, que vai falar a respeito do Messias, do enviado, daquele que deixou a sua glória, veio a esse mundo, assumiu a forma de servo, morreu. Fala para o seu irmão, ele morreu, mas ressuscitou, e está ao lado de Deus, de onde ele intercede por nós, amém? O Senhor, ele intercede por nós, ele continua intercedendo pelas nossas vidas. E quando o Senhor ele iria partir, eu não os deixarei órfãos. Eu não os deixarei órfãos, porque o Senhor, mas vos enviarei quem? Vos enviarei o Espírito Santo Consolador. Para quê? Para quê? Para poder te abraçar, para poder te confortar. Também isso, mas não somente isso, para fazer-vos lembrar o quê? Das minhas palavras, de tudo aquilo que eu disse. Agora, se você não lê a palavra de Deus, se você não busca a palavra do Senhor, se você não tem, não se permite ter um tempo de leitura e gastar um tempo, olha só o termo que eu estou usando, gastar. Com o Senhor nós gastamos tempo? Nós não gastamos tempo, nós precisamos separar esse tempo precioso. Sabe por quê? Quem perde com isso, meu irmão, sou eu e você. Somos nós que perdemos. Por isso que enfaticamente a gente tem falado, palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus, você precisa buscar a palavra de Deus. Nós falamos várias vezes a respeito daquele versículo que fala que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que esse mundo aqui fora, jaz no maligno. Nesse mundo não tem mais nada para nós, nada que preste nesse mundo. E foi o que eu falei na hora dos dízimos. Se você tem um poder aquisitivo melhor e o Senhor tem te abençoado, eu estava lendo essa semana no plano de leitura, não sei se os irmãos vão lembrar, que fala lá que quando você ganhar alguns recursos, que é nessa vida você tem alguns recursos, sabe para que serve? Para que você ganhe vidas para o Senhor, para o reino, para que você abra mão desse valor que você tem, para investir no reino, para que essa pessoa que foi alcançada no reino, um dia venha se lembrar de você, não nessa terra, mas lá no céu.
Nós lemos essa semana essa passagem que fala a respeito disso. Então, às vezes nós pedimos, né? Nós falamos que estamos em dificuldade financeira, mas nós estamos em dificuldade financeira por quê? Porque nós não falamos para Deus o fim para o qual nós queremos essa provisão financeira. Nós não falamos. Se essa provisão financeira veio, é para abençoar outras vidas, é para alcançar outras vidas. Aí você pensa, muitos pensam, esse ministério não pensa dessa forma, mas eu vou falar, tem pastores que não investem o dinheiro no reino, e é dinheiro para o pastor. Quem já não ouviu isso? Dinheiro para o pastor, quem não ouviu isso? Você já ouviu isso, todos nós já ouvimos isso. Mas isso é mentira de Satanás, para que você não seja abençoado. Amém? Sabemos que tem homens e mulheres que não usam para esse fim, não usam para o reino do Senhor. Mas aí são eles com o Senhor, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, se o Senhor, recurso chegou nas suas mãos, recurso chegou nas suas vidas, tem um fim bom para isso. Para quê? Para alcançar outras vidas, em nome do Senhor Jesus. Assim o Senhor tem feito na minha vida. E assim o Senhor tem feito na vida de alguns, que você tenha esse propósito no seu coração. Senhor, é para o seu reino. Chegou nas suas mãos, tudo que chega nas suas mãos é seu. Eu nem sei por que eu estou falando isso, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Tudo que chega em nossas mãos, nós apenas somos dispenseiros, ou seja, nós somos administradores daquilo que chega em nossas mãos. O que chega em nossas mãos é de Deus. Somos administradores das coisas que chegam nas nossas mãos, que é do Senhor. Agora, pergunta para o seu irmão, você tem cuidado das coisas que têm chegado nas suas mãos? Você tem cuidado das coisas de Deus? Você tem cuidado das coisas do que é do Senhor? Agora, olha aqui mais profundo e não se escandalize disso. Fala para o seu irmão assim, você tem cuidado do dinheiro de Deus? Porque o dinheiro que chega nas minhas e nas suas mãos, não é nosso. Pastor, mas você vai falar de dinheiro? Eu não sei por que eu estou falando isso, mas você precisa ser abençoado. Você precisa ser abençoado, você precisa ser próspero, para que outras vidas sejam alcançadas em nome do Senhor Jesus, através da sua vida. Então o dinheiro que chega nas suas mãos é o dinheiro de Deus. Agora, esse dinheiro que chega nas suas mãos, se você não soube administrar, e você está com conta negativa, você está estourado, você está sem saber o que fazer, é porque Deus deixou de abençoar? É porque nós não soubemos. Fala isso para o seu irmão, saiba administrar o dinheiro de Deus. Dá um sorriso para ele, é isso mesmo. É isso mesmo. O dinheiro de Deus, não é dinheiro nosso. É dinheiro do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa igreja é uma igreja próspera. Você é abençoado em nome do Senhor Jesus. Sabe por que você é abençoado? Sabe por quê? Porque o Senhor já te abençoou quando Ele morreu lá na cruz. Às vezes nós pedimos, Senhor, abençoa as nossas vidas. Aí Ele fala assim para você, escuta, mas eu já te abençoei. Quem que ora assim? Senhor, abençoa a minha vida, não é isso? Abençoa tal. O Senhor, Ele já abençoou. Como que Ele já abençoou as nossas vidas? Ele se deu. E Ele venceu na cruz do Calvário por causa da minha e por causa da sua vida. Ele venceu. Nem a morte tem mais poder sobre a sua vida. Porque a palavra de Deus fala assim, tragada foi a morte pela vida. Tragada foi a morte pela vida. Nem a morte tem mais poder sobre a sua vida, meu irmão. Aleluia. Nós não tememos nem a morte mais. Fala isso para o seu irmão. Você não teme nem a morte mais, irmão. Nem a morte. O que é que pode nos separar de Deus?
A palavra do Senhor ainda diz que nem a altura, nem a profundidade, nem perigo algum, nada poderá nos separar do amor de Deus. Agora a outra parte fala assim: daqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso a necessidade de nós alcançarmos vidas, porque as pessoas lá fora andam amedrontadas e apavoradas com esse mundo vil, sem saber o que vai acontecer com essas eleições, sem saber o que vai acontecer com o governo. Agora, se A, não importa se A ou B vai entrar lá, tanto um quanto o outro, o Senhor ele pode mudar o pensamento totalmente de qualquer um que seja o presidente que entra para governar essa nação. Eu e você, nós éramos perdidos, o Senhor não transformou as nossas vidas. Agora, qual a diferença da mente dele e da minha mente? O Senhor não pode fazer? Então, o nosso papel qual é? Oração. Parar de reclamar, parar de falar, parar de se debater pelo Facebook, pelo WhatsApp e orar. Olha para o seu irmão e fala: ora. Para de brigar com a pessoa que vai votar no outro. Ouviu? Para de brigar com a pessoa que vai votar no outro. Voto é secreto, não é? Mas não importa, vai votar no um, o outro vai no outro, e tem divergência de pensamento, mas eu não me importo, tanto um quanto o outro, o Senhor é quem vai governar. Essa nação é do Senhor, essa nação é governada pelo Senhor. O Senhor está aqui nas suas mãos. Às vezes nós temos tanta convicção, irmão, de que o nosso candidato é o que vai, é o que é a bola da vez, que é ele que vai governar, que é ele que vai fazer algo novo. E não é nada disso. O Senhor ele muda toda uma situação. A vontade é dele. O jeito de fazer é dele. Por isso nós temos que entregar nas mãos dele. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Mudou tudo aqui. Mudou tudo. Vida de Deus. Eu queria falar um pouquinho de vida de Deus. Eu falei um pouco lá no Rema. E eu queria falar com você aqui também, porque fomos abençoados ali e vamos ser abençoados aqui. E fala no livro aqui de 1 João 12, 13. A gente não se questiona bastante? A gente se questiona assim: quem são os filhos de Deus? De repente você que está entrando aqui pela primeira vez, ou está vindo há pouco tempo, às vezes você entende que todos são filhos de Deus, mas não são todos que são filhos de Deus, né? Não, mas às vezes a gente acha, né? Todos são filhos de Deus, todos são filhos de Deus, todos foram criados, certo? O homem veio lá de Adão, e aí depois pecou, e aí veio todo o povo, e aí chegou na gente aqui. E houve toda uma bagunça lá atrás e chegou em nós. Agora, todos são filhos de Deus. Vamos ver o que é que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, nós precisamos entender o que é vida de Deus e precisamos entender se nós queremos essa vida de Deus sobre a nossa vida ou não. Mas um dia nós conquistamos essa vida de Deus sobre as nossas vidas. Nós alcançamos essa vida de Deus. E quando foi que nós alcançamos essa vida de Deus sobre as nossas vidas? Lá no livro de 1 João. 1 João, o capítulo de número... Não, é João, segundo escreveu João. Apóstolo São João, é Evangelho. João 1, o verso 12 e o verso 13. João 1, desculpa, eu falei João 12? Não é 1 João, é só para ver se vocês estão espertos. É João, Evangelho de João. Nós temos as cartas que é no final, lá antes do Apocalipse, e temos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai abrir no Evangelho segundo escreveu São João. Amém? Que a gente fala dessa forma para que você venha entender. Então, no
verso 12 e o 13, é isso, Camila? É isso? 12. Aí, aqui nós vamos entender quem verdadeiramente são os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Leia aí você. Contudo, no 3, vai, a igreja inteira, no 3. 1, 2, 3. Olha lá, contudo, aos que receberam. Quem recebeu o Senhor? Todos aqui recebeu o Senhor? Todos quantos o receberam? Aí adianta só receber? Tem que receber e crer. Então, aos que creram em seu nome. Quem que creu no nome de Jesus? Todos quantos creram no nome de Jesus, deu-lhes o direito do quê? De se tornarem filhos de Deus. Todos são filhos de Deus? Agora você pode falar mais convicto. Todos são filhos de Deus? Nem todos. Nem todos são filhos de Deus, porque aqui nesse verso está falando o quê? Contudo, aos que o receberam. Recebeu, aí eu recebi, eu criei, veio outro versículo na minha mente que fala assim, que tem outro versículo que fala assim, criei, por isso falei. Recebi, aí tem outra parte que fala, tem um versículo na Bíblia que fala assim, criei, por isso falei. Aí nós recebemos, nós cremos, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E você quer ser filho de Deus sozinho? Você quer ser filho de Deus sozinho? Por isso que veio esse outro versículo na minha mente, criei, por isso falei. Aquele que recebeu, aquele que creu, ele não fica em silêncio. Sabe por quê? Porque foi muito bom isso que você recebeu. Foi transformador isso que você recebeu. Transformou a sua vida, transformou a minha vida. Eu quero alcançar outras pessoas. Eu falo, eu não consigo ficar quieto. Por isso as pessoas às vezes falam assim, você só sabe falar de Deus, 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 Deus em tudo. Sim, Deus é na minha vida em tudo. Nos negócios, andando na rua, falando com o gerente, falando com o mendigo, não importa. É falando do Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus. Eu lembrei de uma situação que aconteceu nessa semana. Nenhuma honra para mim não, irmãos, mas a gente tem um trabalho, a gente tem um chamado com o pessoal, com o morador de rua, diferente, né? E tinha uma pessoa que estava em situação de rua ali, aí eu falei, você quer comer alguma coisa? Ele falou, não, quero arroz e feijão. Eu falei, arroz e feijão não tem para dar, mas você quer um salgado? E aí fui comprar um salgado para ele. A pessoa que estava vendendo um salgado era uma pessoa de Deus, era um irmão em Cristo. Que ele queria um salgado, aí eu fui comprar um salgado para dar para ele. E ele, esse rapaz aí, eu podia dar um pau nesse camarada que estava aí fora, porque enche as paciências, não sei o quê, sabe, irritado. Desse jeito, nesse nível, com um morador de rua. E aí ele falou isso para mim, mas para mim tudo bem, eu entendo. Mas e outras pessoas que vê o seu tratamento de servo de Deus, de filho de Deus, para com essas outras vidas? Como que será? Que exemplo que nós estamos dando como cristão? Nós falamos muitas vezes, irmãos, que nós somos filhos de Deus, que nós servimos Deus, que nós servimos o Senhor, e falamos desse amor, e queremos alcançar as outras vidas com o amor de Deus. Só que as nossas ações, elas gritam muito mais alto do que aquilo que nós proferimos com os nossos lábios. Aquilo que você faz, fala muito mais alto. Fala isso para o seu irmão, o seu testemunho vale mais. Pode ser que você não fale nada, irmão. Pode ser que você não fale nada. Você não fale nada, mas a outra pessoa, ele vê, ele olha para você e fala, poxa, aquilo ali é um homem de Deus. Aquilo ali é uma pessoa de Deus, é um servo de Deus. Ou dentro da nossa casa, o nosso filho,
a nossa filha, nosso cônjuge, olhando para nós o tempo todo. E nós falamos, nós cremos no Senhor, nós recebemos o Senhor, nós cremos no Senhor e conhecemos o amor de Deus, lá o amor de Deus que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera. Nós cremos nesse amor, só que dentro da nossa casa nós não conseguimos expressar esse amor de Deus. Nós não conseguimos expressar, não conseguimos dar esse testemunho de Deus para outras vidas. Muitas vezes nós somos questionados, às vezes pelas nossas famílias, das nossas preocupações, do tempo que a gente passa ou com o trabalho, ou passeando, ou tanto tempo longe deles. Poxa, vem aqui me visitar. Isso acontece comigo. Estou falando que acontece comigo. Entendeu? Então a gente se preocupa tanto com coisas e deixa o que é mais principal, que é a salvação da nossa vizinhança, salvação da nossa família, a gente acaba deixando em segundo plano. E esse que está em segundo plano é o que o Senhor quer que volte para o primeiro. Pergunta para o seu irmão, como é que você tem sido dentro de casa? Como é que você tem sido dentro de casa? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus lindo. Às vezes nós não temos tempo, né? Estamos assistindo algum filme ali tranquilo e alguém pede alguma coisa para a gente. E como é que a gente se expressa? Hein? Como que a gente se expressa? Hein, Daniel? Espera um pouquinho, eu estou vendo filme. Ué, tem um botão de pause ali. Não tem o pause? Pause. Falta só 5 minutos. 5 minutos de meia hora. Como é que a gente tem se portado dentro de casa? A palavra de Deus diz que nós estamos rodeados por uma nuvem grande do quê? De testemunhas, olhando para nós e vendo as nossas nações. Poxa, mas esse pastor está prega na igreja, fala do amor, mas eu vi outro dia ele ali fechando um cara e buzinando e freando atrás. Adianta, irmão? Eu estou aqui falando uma coisa e estou vivendo outra lá fora. Adianta isso? Adianta, eu estou vindo para a igreja, busco Deus e aí eu faço tudo o contrário daquilo que eu estou aprendendo? Não que eu esteja te incentivando, já que é assim, então eu não vou mais para a igreja. Aí realmente você vai estar exposto a outros 7 demônios tomar conta da sua vida. Porque a palavra de Deus tem outro versículo que fala assim, que quando nós recebemos o Senhor, quando nós cremos no Senhor, quando nós nos tornamos filhos de Deus, a nossa casa ela fica toda limpinha. E aí, nós somos habitação, somos morada do Senhor, mas quando nós deixamos de buscar o Senhor e voltamos para o vômito, voltamos para a nossa vida de outrora, que a gente praticava anteriormente, o que acontece? Presta atenção aqui em mim, Gustavo. O que acontece com a gente quando a gente deixa de buscar Deus, quando a gente deixa de buscar o Senhor, aquele inimigo que saiu das nossas vidas encontra a casa vazia. E aí ele não vem sozinho, ele volta, convida mais 7 espíritos malignos e vem morar dentro daquela pessoa. E a palavra de Deus fala assim, e o estado daquela pessoa passa a se tornar muito pior do que o primeiro estado. Fala para o seu irmão, vale a pena continuar buscando o Senhor. Vale a pena, irmãos, vale a pena continuar buscando ao Senhor. Às vezes, quando nós iniciamos na busca ao Senhor, tem algumas situações que é difícil nós tirarmos das nossas vidas. Eu te entendo. É difícil nós tirarmos da nossa vida e parece um peso e aquilo a gente não consegue tirar. Mas eu digo para você, meu irmão, o mesmo aconteceu comigo e aconteceu com alguns dos nossos irmãos. Não é de uma hora para outra que você vai largar tudo. Não é de uma hora para outra. O Senhor, Ele te recebe, aqui ó, você recebe o Senhor
como você está, e você crê no Senhor como você está. Mas você não continua nesse mesmo estágio. Agora, para você se transformar totalmente, não é de uma hora para outra. Você vai se aprofundando, você vai conhecendo a palavra, você vai tendo intimidade com Deus, você vai conversando com o Senhor, e você vai se limpando, e vai se santificando dia a dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, todos quantos o recebeu, e todos quantos creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então essa vida de Deus, agora, você entende que essa vida de Deus você recebeu quando? Quando que você recebeu essa vida de Deus? Quando você se tornou filho de Deus. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós recebemos a vida Zoe, vida de Deus, vida eterna, vida abundante. É isso que nós recebemos da parte do Senhor. E você deveria se alegrar por isso. Você deveria se alegrar por isso, por ter recebido essa vida sobre a sua vida. Nós não temos dimensão, nós não conseguimos medir o quão grande é essa vida de Deus sobre as nossas vidas. A gente não consegue medir isso. É só pelo Espírito, meu irmão. É só pelo Espírito mesmo. No livro de João 14, vamos abrir João 14. João 14, 6. João 14, 6 diz o quê? Eu sou o caminho. Vamos ler uma vez. Nós já gravamos esse versículo, não gravamos? João 14, verso 6, Daniel, pronto. O que diz nesse versículo aí? João 14, verso 6. Agora olha aqui para mim. João 14, 6 diz o quê? Pastor Júlio, olha para mim. Pastor Júlio conhece esse versículo já há muito tempo. E prega, né? Glória a Deus, muito. O que diz esse versículo aí? Obrigado, Sâmia. O que é que diz, ô Gabriela? Não, eu sou a verdade, ele é, mas... Pronto, é só a Gabriela que eu vou perguntar, pode ficar tranquilo aí, viu, meu irmão? Ufa, você está assim, né? João 14, 6, né, Camila? João 14, 6 diz o quê? Eu sou o caminho. Então nós vimos que nós recebemos, que são filhos de Deus, aqueles que recebeu, aqueles que creu em seu nome. Agora, eu consigo chegar até o Senhor, eu consigo ser filho de Deus através de outros nomes, através de outras pessoas, através de outras entidades, consigo? Através de outras igrejas, consigo? Não é templo, não é igreja que salva ninguém. Porque às vezes nós ouvimos falar assim, vai lá na minha igreja que a minha igreja é de Deus, a minha igreja salva, a minha igreja cura, a minha igreja liberta. Você só vai ter vida eterna se você for na minha igreja, igreja A. Só que esse versículo diz o quê? Que eu sou. Quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida? E quem é que dá vida abundante? Então fala, pastor Daniel, você não pode dar vida para ninguém. Comunhão e adoração, não pode dar vida para ninguém. Quem dá vida para alguém, assembleia, congregação, batista, presbiteriana, não pode dar vida para ninguém. Quem dá vida, quem é? Jesus Cristo. Muitas vezes nós ouvimos rádio e nós ouvimos falar assim, o pregador falar assim, vê se tem a igreja tal, 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 no endereço tal, e vai lá para você receber uma oração, receber uma palavra. Ele está correto no que ele está falando? 50%, 30% correto.
mas não 100%. Porque ele deveria falar assim: procure uma igreja evangélica que pregue a palavra de Deus. E por que ele não fala isso? Não responda, só pense. Só pense. Porque Jesus, nós ouvimos as pessoas falar: vem para a minha igreja e vai para outra. Não, irmão. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Ele é a vida, é Ele que é a vida. Amém? Então nós somos filhos de Deus, recebemos o Senhor, cremos no Senhor, e somente o Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele quer que nós sejamos guiados pelo Seu Espírito. Lá em Romanos 8, eu estou invertendo tudo aqui, né? Romanos 8. Falei que ia pregar o que eu preguei lá no Rema, não tem nada a ver do que eu preguei. O Everaldo estava lá no dia. Nada a ver. O Espírito Santo de Deus é tremendo, irmãos. Ele muda todas as coisas, né? Nós somos guiados por quem? Pelo Espírito. Vamos confirmar isso? Você recebeu o Senhor, você é filho de Deus, você está no caminho correto, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus, Ele é a vida. Nós recebemos essa vida Zoe de Deus. Agora, nós vamos aprender também a ser guiado. Romanos 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Por quem que você é guiado? Pelo Espírito de Deus. Por que que você é guiado pelo Espírito de Deus, ô pastor Alessandro? Por quê que você é guiado pelo Espírito de Deus? Por quê, irmão? Está aqui, ó. Por que que você é guiado pelo Espírito de Deus? Porque nós somos filhos de Deus, é simples. Quando perguntarem para por que você é guiado? Fala: eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por que você é guiado? Porque eu sou filho. Ah, você é filho? Eu também sou. Não, você é filho? Não sei se você é filho. Não sei. Vamos conversar primeiro, vamos orar primeiro para que o Espírito Santo de Deus venha habitar na nossa conversa. Primeira coisa que tem que se fazer, viu, irmãos? Às vezes a gente ouve a palavra de Deus e entende, você entendeu, mas as outras pessoas não estão no mesmo nível para entender da forma que você entendeu aqui na igreja. E não, nós devemos ter o amor de Deus, alcançar as outras pessoas com amor. Então todos que são guiados pelo Senhor é que são filhos. Quem não é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo? Por isso nós precisamos receber e crer. E quem crê, fala. Fala isso para o seu irmão: quem crê, fala. Porque criei, por isso falei. Abre esse versículo aí, Rafa, acha ele para mim. Criei, por isso falei. Para poder passar para os irmãos. Já está aqui? Oh Jesus, oh glória. Está escrito: cri, cri, cri. Quando você lembrar do grilo, cri, cri, você vai lembrar desse. Gabriela. Quando você lembrar do grilo, né, Lúcia? Que faz cri, cri, você vai lembrar desse versículo. Fala para o seu irmão: lembra do grilo? Para poder lembrar desse versículo. Está fazendo cri na sua mente aí, Luiz? Está escrito, 2 Coríntios 4, o versículo 13, diz assim: cri, por isso, e por isso ficamos mudos? Não, cri, por isso. Sempre que ouvir um grilo, você vai lembrar desse versículo, e se tiver alguém perto, você já vai falar, ó, o Espírito Santo aí. O grilo vai virar na sua memória, e você lembrará de falar da palavra para outras vidas.
Amém? Em nome de Jesus. Criei, por isso falei. Muito obrigado, irmão. Mesmo espírito aqui. Amém? Aleluia. E se nós somos filhos de Deus, nós recebemos o Senhor, nós cremos o Senhor, nós estamos falando de Deus para outras vidas. Estamos falando do Senhor, estamos na unção do Senhor, né, pastor Aire? Estamos na unção do Senhor, e orando, e recebendo o Senhor, e vidas sendo alcançadas, não só por causa da sua vida, não só por causa da minha vida, para que uma vida venha chegar a receber o Senhor, houve todo um preparativo antes, lá que está escrito também na palavra do Senhor, que Apolo pregou, e o outro falou, mais não sei o quê, mas quem dá o crescimento, quem é? Cristo. Muitas vezes nós falamos assim: eu ganhei tantas almas para Jesus, o outro ganhou 50, outro ganhou 100 almas para Jesus. Você não ganhou nada. Você não ganhou nada. Sabe por quê? Porque quanto tempo teve alguém orando por aquela pessoa? Então foi o primeiro estágio, oração alcançou aquela vida. Aí teve um outro que pregou na rua, aí o outro pegou e distribuiu o folhetinho, e o outro fez não sei o quê, o outro, eu vi um louvor, e assim foi. Agora, aí o estágio final, a pessoa vem e recebe Jesus na comunhão. Quem salvou essa pessoa foi a comunhão. Quem ganhou essa alma para Jesus foi a comunhão cristã em adoração, ou a igreja CCA aqui? Não, essa alma é do Senhor Jesus, essa alma é para o Senhor Jesus, e a honra tem que ser dada ao Senhor Jesus, porque houve todo um processo. Fala para o seu irmão: para uma vida chegar ao Senhor, há processos. Nós não somos ganhadores de almas para nós. Nós não somos ganhadores de almas para nós mesmos. Houve um processo, né? Para cada um que está aqui. O Luiz, por exemplo, eu vou dar exemplo de você, Luiz. O Luiz, para que o Luiz se batizasse na igreja que ele se batizou, houve um processo. Quanto tempo a sua mãe orou por você? E quantas pessoas pregou para você? Muitas pessoas. Agora, no estágio final, ele foi e se batizou na igreja. Quem ganhou aquela alma, ganhou a alma dele para Cristo, foi aquela igreja? Não, houve um processo. E nós fazemos parte desse processo. Por isso a importância de você realmente queimar os seus carros de boi, afundar os seus barcos lá na praia e falar de Jesus. Porque muitas vezes nós falamos assim: poxa, mas eu falei de Jesus para aquela pessoa não se converte. Aí você morre e vai embora. E não sabe. Um dia você encontra com ela lá no céu. Fala: poxa, mas você aqui, teremos surpresa. Fala para o seu irmão: nós teremos surpresas no céu. Fala: eu quero te ver lá. Eu quero te ver no céu. Eu quero te ver no céu. Em nome de Jesus. Teremos surpresas, viu? Por isso, se mantenha firme e fiel aí até o fim, em nome de Jesus. Amém, pastor Jorge? Glória a Deus. Então, se nós recebemos a unção, e nós falamos de Deus, e nós congregamos, e nós estamos buscando ao Senhor, sabe, estamos aí vivendo essa vida de Deus com intensidade, temos essa vida do Senhor sobre as nossas vidas. Por que eu me preocupo com o amanhã? Por que eu me preocupo com o amanhã? Por que você se preocupa, irmão? O Espírito Santo de Deus te pergunta: por que você se preocupa com o amanhã? Hoje você está respirando, o amanhã pertence ao Senhor. Aí o amanhã tem um versículo que fala que o amanhã trará as suas próprias preocupações. Lá em Mateus,
Deixa eu ver aqui. Mateus 6:34. Diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Por que que a gente fala assim, a doença do século é o quê? Depressão, angústia, ansiedade, é a doença do século. Está se formando aí muitos e muitos psicólogos, psiquiatras, e remédio, e droga. Por quê? Porque precisa aqui da palavra de Deus, precisa entender aqui o que a palavra do Senhor diz. Porque o Senhor, Ele concorda que nós sejamos ansiosos? Ele concorda com isso? Não concorda com isso, porque lá no livro de Filipenses 4:6, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, pastora Iris. Não andem ansiosos por coisa alguma, diz lá. 4:6, e o verso 7... Não, 4:6 primeiro. Então, ansiedade de quem, irmãos? A ansiedade não é do Senhor. A preocupação com o amanhã não vem de Deus para a sua vida. Não é de Deus. Preocupação com o que será amanhã. Vou casar, não vou casar. Terei filho, não terei filho. Vai dar certo ou não vai? Nós estamos aqui adorando ao Senhor, não estamos? Aproveite esse momento para adorar ao Senhor. Aproveite 100% esse momento para adorar a Deus. Não adianta você ficar pensando, eu tenho que votar ainda, eu tenho que fazer almoço. Alguns já tinham até esquecido disso, desculpa. Né? E eu te fiz lembrar, né? Mas não adianta você se preocupar com essas coisas. O depois trará suas próprias preocupações. O amanhã vai trazer as suas próprias preocupações. Basta, olha para o seu irmão e fala, basta. Para que se preocupar com aquela dívida? Para que se preocupar com aquela pessoa? Né? Vamos para o Senhor, morremos e não sabemos. Às vezes, né, Neuza? Achamos, e agora? Meu filho está perdido. Minha filha está perdida. Tal pessoa, e agora? Eu estou doente, estou morrendo. Os meus dias estão se findando. E eu não estou vendo essa pessoa salva. Nós teremos surpresas no céu, irmão. Nós teremos surpresas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Basta então cada dia o seu mal. Não se preocupe com o amanhã. Verso 7. Verso 7 de Filipenses 4. Diz assim que... O que diz aí? Vamos lá, abre aí. Lá. E a paz de Deus... Viu, pastora Iris? E a paz de Deus, que excede todo. Você tem algum entendimento? Pensa aí na pessoa mais inteligente, né, que houve aí na face da terra. Pensa, olha lá, que a paz de Deus, que excede esse entendimento dessa pessoa que você trouxe à sua mente aí. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o quê? Os seus corações e a sua mente, os seus pensamentos. E aí quando eu lembro de pensamento, eu lembro do quê? Lembro lá de Jeremias, que fala assim, que fala lá o quê? Eu bem sei os pensamentos que tenho ao seu respeito. Eu bem sei, eu quem? Deus. Eu bem sei os pensamentos que tenho a seu respeito. Pensamentos de paz, pensamentos de fazê-los prosperar, pensamentos de bênção, e não pensamentos de mal. E aí fica aquele conflito na nossa mente, fica aquela luta, aquela batalha na nossa mente entre o Espírito, que são os pensamentos de Deus que nós recebemos no nosso espírito, e os pensamentos das coisas dessa vida. Das coisas dessa vida que nós estamos fazendo, ou aquelas abobrinhas que Satanás fica falando na nossa mente.
não vai dar certo, não tem jeito, não vai dar, eu não vou arrumar emprego, o meu filho não vai ser salvo, eu não vou, e assim vai. Isso tudo de um lado. Aí do outro os pensamentos do Senhor: escuta, você já venceu, porque eu já venci. Você tem vida, vida zoe, vida abundante, porque eu te dei essa vida abundante quando você me recebeu. E fica essa luta. Agora, se eu estou em espírito e se eu estou buscando ao Senhor, qual pensamento que eu vou ouvir? Pensamentos bons, pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Pergunta isso para o seu irmão: qual pensamento você tem dado mais ouvido? Que versículo que você traz na sua mente quando eu falo que Deus tem coisas boas e Satanás tem coisas ruins? Que versículo que você pode trazer? Aqui, ó. João 10:10, que é o versículo que está marcado ali. João 10:10, ela não viu. Diz o quê? A primeira parte do versículo é a primeira parte do pensamento que fica batalhando só contra, que não vai dar, negativo, que não tem jeito, e você não vai vencer, e o outro também não vai vencer, que a sua família é isso, que o seu parente é aquilo, e que não tem jeito, e que você vai continuar da mesma forma, e que você não vai ter a vida eterna, que é essa vida zoe, essa vida de Deus. O pensamento fica aqui. Ou os pensamentos que vêm na nossa mente: mas eu vou servir Deus. Mas da onde Deus veio? Às vezes vem essas coisas, essas loucuras na nossa mente, né? Pastor, da onde Deus veio? Pergunta para mim: pastor, da onde Deus veio? Não sei. Nós não precisamos ter respostas para tudo. A gente não tem resposta para tudo. Não tem resposta. Às vezes a gente fala, na palavra de Deus, pode ser que tenha um versículo aqui que eu não achei ainda, né, que fala da onde Deus veio, mas eu não encontrei. Algumas vezes eu li a Bíblia e eu não achei ainda esse versículo que fala a respeito disso. Nós somos filhos. Agora nós somos vaso. Lembrei, aí ele já falou isso. Nós somos vaso. O vaso vai perguntar para o oleiro da onde que ele veio? Pergunta. Como que o vaso vai perguntar, irmão? O vaso pergunta? Você é vaso. Ali o oleiro está fazendo um vaso lá. Fez o vaso bonito. Aí o vaso, né, se rebela. Escuta, mas eu sou assim. E você, de onde veio? O vaso vai perguntar isso? O vaso se deixa ser usado, manipulado nas mãos do oleiro, amassado, de quebrar ele não quebra, só se não tem mais defeito, ele varre e joga fora, vai para o lixo, né? Mas ele manuseia, ele refaz o vaso, né? Você já viu rodando aquele vaso lá e o oleiro trabalhando nele? É dessa forma, refaz de novo, faz de uma forma, depois faz no outro formato, e assim é. Então, o que você ia falar, Paulo César? Basta apenas crer. Não precisa saber, né, na parte da onde Deus veio, né? Crer que Ele é. Ele é, Ele foi, Ele é e Ele será. E lá no Ele será, lá na frente, Ele é. Entende isso? Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é soberano. Então a primeira parte desse versículo só fala de coisas ruins, coisas negativas. João 10:10 diz o que, Thalita? Que o ladrão ele veio para roubar, matar, para destruir, não é isso? Mas a segunda parte, tira daí o versículo, irmão. Você está ajudando a igreja aí, irmão? Deixa, eu estou brincando, pode deixar. Então diz o quê? Que o ladrão ele veio para não apenas ou vem apenas? Está prestando atenção. O ladrão ele vem apenas para fazer o quê? O inimigo pode te dar coisa boa. Você já viu alguém receber coisa boa do demônio? Né? Já viu alguém que vendeu a alma para o diabo
para ele ser próspero? Já ouviu falar disso? A gente já viu, né, em filmes de terror, né? Já viu várias pessoas em vida hoje que vendem a alma, mas para você ter algo dele, você tem que fazer o quê? Vender a sua alma, dar a sua alma para ele. Está aqui a minha alma. Nessa semana mesmo nós fizemos uma oração com o irmão que tinha feito isso, tinha feito um pacto. E o Senhor entrou na vida dele e falou, não, receba o Senhor. Ele rejeitou toda a obra de satanismo e recebeu o Senhor sobre a vida dele. Então o inimigo ele vem apenas para fazer o quê? Para matar, ele vem para roubar. Então fica aquela luta no seu pensamento. O demônio lançando só coisas erradas. Ou coisas erradas sobre aí não é o inimigo. Eu ia falar uma coisa aqui, irmãos, que a gente fala errado, sabia? Que a gente fala assim, o inimigo colocou uma tentação na minha frente para eu olhar e por isso eu caí. Entendeu? A gente pensa isso, a gente fala isso. A gente dá uma desculpa e coloca essa culpa no demônio também. E essa culpa não é dele. Olha para dentro de você e fala assim, essa culpa é da minha carne. Da minha carne, as nossas vontades, os nossos desejos. A gente tem que subjugar, matar a nossa carne. Porque a nossa carne, ela vive em luta com o Espírito. Vive em luta com o Espírito. E a gente muitas vezes não faz o que nós queremos fazer, mas o que não queremos fazer. Porque aquilo que a gente quer fazer é coisa boa que a gente fazer. Mas quando a gente vai ver, já fez aquilo que não queria ter feito. Então o inimigo das nossas vidas, ele vem apenas para matar, para roubar e destruir. Mas a segunda parte do versículo fala o quê? Que eu vim para que tenham vida. E é qualquer vida? Não é qualquer vida. É vida abundante. Fala isso para o seu irmão. Desfruta dessa vida, Luiz. Desfruta dessa vida, irmão. Fala isso para o seu irmão. Desfruta dessa vida, meu irmão. Desfrutar, saborear essa vida de Deus, essa vida abundante, vida de Deus que Ele derramou sobre a sua vida, quando você recebeu, quando você creu, quando você se tornou filho, quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Essa vida você recebeu de Deus sobre a sua vida. Amém? Eu queria encerrar nessa parte aí. Tem outras coisas aqui para falar, mas eu queria encerrar nessa parte, que você possa memorizar que você é filho de Deus. Que você é filho de Deus somente quando você recebeu o Senhor, quando você creu no Senhor, e aí você se tornou filho de Deus. Se tornou filho de Deus, então você não é guiado mais de qualquer forma. Você é guiado por quem? Pelo Espírito de Deus. E outra coisa que eu queria que você gravasse: se você é filho de Deus, se você está sendo guiado pelo Senhor, então você não tem que se preocupar com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. E somente mais uma coisa que eu quero que você grave: que a sua luta, sabe, os sopros na sua mente, você pode dar ouvido a qualquer voz. E é você que vai escolher qual voz você vai ouvir. Se a voz do Espírito Santo de Deus ou se a voz do inimigo. Qual voz você quer ouvir? A voz de Deus. É essa voz que nós queremos ouvir sobre as nossas vidas. Amém? Eu queria que louvar a vida de Deus da Mariana. Pode ser? Eu tenho a vida de Deus. Pode ser? É a Nathalie que louva, né? Quando ela está aqui, não é isso? Mas a gente pode fazer aqui ao vivo também. Eu queria saber, essa pregação aqui eu falei sobre filho de Deus, todos quanto receberam e todos quantos creram. Só que no livro de Romanos, o verso 9 e 10, fala que nós precisamos fazer essa confissão pública também,
para que venha receber o Senhor, para que nós façamos essa oração. Eu queria saber se no nosso meio tem alguém que não recebeu Jesus, que não confessou ainda o nome do Senhor Jesus e recebeu Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Se não, amém, se não confessou ainda em público, vem aqui, nós vamos orar pela sua vida. Simples assim, viu, irmão? Não é, quem quer aceitar? Não, não é isso não. Recebeu, para que você se torne filho, você ouviu aqui. Você precisa receber e você precisa crer. Então, se você recebe e se você crê, você se torna filho de Deus. E aí você não é mais escravo do diabo. Você é filho de Deus. Alguém quer fazer isso hoje, que não fez e quer fazer? Ou todos já receberam o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Pergunta aí para a pessoa do seu lado, você já recebeu o Senhor? Já confessou? E assim, receber, irmãos, receber assim, eu recebi, e não é que, é claro, há uma mudança de vida, sim, mas não é instantâneo, recebi já, não, Deus ele vai trabalhando, né? Todos aqui receberam? Todos são filhos? Já? Todos são filhos? Amém, amém. Não vou ficar forçando isso não, viu, irmão? Porque às vezes tem alguém no nosso meio que não recebeu e não quer fazer de livre e espontânea vontade, não adianta, receba! Não, não é assim. Deus, o amor de Deus, ele nos alcança de uma forma sobrenatural. E o amor de Deus é carne de primeira, viu? Não é carne de segunda para a gente ficar desperdiçando, não. Amém? Está entendendo isso? Se coloque de pé em nome de Jesus aí. Em nome de Jesus. Amém? E vamos cantar e louvar ao Senhor, adorar ao Senhor sobre essa palavra, eu tenho a vida de Deus. Amém? Você vai declarar isso. Mesmo você que não recebeu Jesus ainda, ó, de repente você vai falar, não recebi em público, mas eu recebi sim aqui na minha vida. Aí, ó, você pode cantar isso. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho o Senhor sobre a minha vida. Eu tenho a vida de Deus em mim.